Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Hoje nós vamos abordar com vocês um tema muito relevante. Estamos estudando uma lição escrita e comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, onde estamos estudando a Epístola de Tiago, convite à autenticidade. E o tema da aula de hoje, lição 7, que vai cair no dia 16 de fevereiro, trabalha sobre autenticidade e sabedoria. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você fazer a leitura do resumo da lição junto com os teus alunos. E a nossa terceira base bíblica se localiza, então, no capítulo 3 de Tiago, versículos 13 a 18. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas, em nome do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo esse material disponível para você, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok e o Instagram também. Você pode encontrar o nosso material, é só nos seguir. Tem até um QR Code aqui do lado. Fique à vontade, que Deus abençoe sua vida. E a minha oração é que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Na aula de hoje, lição de número 7, nós vamos aprender sobre a verdadeira sabedoria bíblica unificada à autenticidade, com proposta do pastor Eduardo Leandro Alves. Em primeiro lugar, você precisa observar que a sabedoria ela faz parte de uma virtude cristã. E, ao mesmo tempo, à luz das Escrituras, nós entendemos que a verdadeira sabedoria ela parte de uma dimensão espiritual, quando nós buscamos essa sabedoria adorando ao Senhor. Olhando para a palavra, nós vamos entender diversos textos, tanto no Antigo e no Novo Testamento, que falam sobre a autenticidade da sabedoria. Um texto que eu já tenho como dica para poder te passar se localiza em Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Lê esse texto junto com os teus alunos, onde você vai perceber que é o Senhor, aquele que possui toda a sabedoria, é aquele que nos dá e concede a sabedoria aos seus servos. A própria observação bíblica traz uma declaração extraordinária. E tal declaração sobre a sabedoria, nós percebemos que a sabedoria ela vem da parte de Deus para nos orientar nas nossas decisões diárias, também como contribui para que você não possa cair em armadilhas que foram organizadas pelo inimigo das nossas almas. É importante nós observarmos diversos textos. Outro texto que eu quero te indicar está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, onde está escrito que o temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Diante dessa perspectiva, também percebemos alguns princípios fundamentais para a nossa maturidade espiritual. Ou seja, quando você busca a sabedoria de Deus, você está caminhando rumo à maturidade cristã. Primeiramente, eu quero destacar algumas lições. Em primeiro lugar, você precisa observar que a busca da sabedoria é um imperativo dentro da palavra e ela vai te ajudar agora a tomar a melhor decisão da tua vida para que você glorifique a Deus no teu cotidiano. Provérbios capítulo 2, versículo 6 confirma isso. Então anote esse texto para compartilhar com os teus alunos. Em segundo lugar, você precisa observar que a maturidade espiritual ela é forjada no temor do Senhor. Então, quando você teme ao Senhor, você está sendo uma pessoa forjada por Deus, trabalhada pelo Espírito Santo no caminho da sabedoria. Provérbios 9 e 10, vale a pena você ler também em sala de aula. E em terceiro lugar, já para a gente finalizar essa introdução, você vai perceber a confiança e a segurança daquele e daquela que busca a sabedoria da parte de Deus para tomar essa direção mediante a fé. Nesse sentido, nós vamos aprender que a carta de Tiago, que nós estamos estudando nesse trimestre, vai te orientar a pedir ao Senhor, a buscar a Deus a sabedoria e, ao mesmo tempo, pedir isso em oração.
Tiago, capítulo 1, versículo 15, você percebe o apóstolo, então, trazendo essa orientação. Então, nós já podemos imaginar junto com você exatamente essa busca por sabedoria, com humildade, com a graça de Deus, com esse desejo de adorar ao Senhor, como o próprio Salomão deixou claro que é Deus que dá esse discernimento, como está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Todos nós precisamos buscar da sabedoria. E aí, você tem pedido de Deus, da parte de Deus, sabedoria para as suas decisões? Deixa o teu comentário aqui, porque isso nos ajuda a crescer pela fé também. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita, você encontra a minha aula, os nossos esboços, todos os materiais que vão te ajudar nesse trimestre. Você encontra o PowerPoint, o PDF desta aula aqui para te ajudar a crescer em Jesus. Isso está disponível em uma assinatura trimestral. É claro que você encontra esse material no nosso site, facilitaebd.com.br, ou no link na descrição desse vídeo, onde você pode clicar, conhecer como funciona a nossa assinatura e ser edificado em Jesus. O primeiro ponto, então, da nossa aula de hoje, trabalha sobre a sabedoria autêntica. Como primeiro ponto da lição, é fundamental que você leia uma passagem bíblica, Provérbios 2, 6. Você vai perceber que o Senhor é aquele que concede sabedoria. E o primeiro subtópico, como proposta do pastor Eduardo, nós vamos entender essa visão a partir do seguinte argumento: demonstrada mediante as boas ações. A sabedoria é vista assim. A sabedoria, conforme as Escrituras, não é o acúmulo do simples conhecimento, mas ela revela o caráter, a conduta de uma pessoa. Então, pela palavra, você percebe que a sabedoria revela o caráter e a conduta. O pastor Eduardo até cita que, assim como a árvore, ele traz essa ilustração, nós conhecemos a árvore por seu fruto. Também, o caráter diário de cada pessoa demonstra exatamente a sua conduta na sabedoria ou não. Você tem um texto que você pode estar lendo. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Não deixe esse versículo de fora. Você vai ver que esse princípio que evidencia a sabedoria é o temor ao Senhor. Porque a sabedoria, de acordo com Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17, ela é pura, pacífica, moderável, é tratável e ao mesmo tempo é cheia de misericórdia. Observando essa questão, nós percebemos que a sabedoria ela é vista e aplicável em nossos relacionamentos. Primeiro, você com Deus e também você com o próximo. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, Salomão traz esse fundamento também que vale a pena você ler e comparar esse mesmo fundamento em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Você vai perceber que isso literalmente se encaixa e se alinha com a proposta de Tiago. Tiagão aqui que nós estamos estudando em Tiago capítulo 1, versículo 5, onde você vai ver essa evidência da sabedoria sendo demonstrada nas nossas atitudes. Tem outra passagem que você pode ler também, comparar com os teus alunos, que está em Provérbios 15, primeiro, onde você vai perceber que a resposta branda, sábia, desvia o furor. A sabedoria divina ela vai orientar você a viver no temor do Senhor, em uma dependência total de Deus, para as direções em todas as áreas da sua vida. Você pode ler Tiago capítulo 3, versículo 17, que vai confirmar isso, e comparar esse texto também com Provérbios capítulo 4, versículo 23, assim como esse ensinamento tão profundo que Salomão trouxe. Então, todos nós precisamos buscar a sabedoria para as nossas decisões. Tenho uma pergunta para você. Será que nós estamos buscando a sabedoria de Deus para glorificar a Deus em nossas ações? Isso é importante, tá? Você pode até levantar esse questionamento em sala de aula. Vamos avançar para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a sabedoria terrena.
A epístola de Tiago, de acordo com o próprio pastor Eduardo, traz um contraste nítido entre a sabedoria deste mundo, que é o acúmulo de conhecimento, com a sabedoria divina que vem da parte de Deus, que molda o nosso caráter através da obra do Espírito Santo. Tem uma passagem que você não pode deixar de fora. Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 15. Lê esse texto junto com os teus alunos. Você vai perceber que a sabedoria divina, ela vem da parte do Senhor, e a sabedoria humana, ela é terrena. Em contrapartida, nós vamos entender exatamente que devemos buscar a sabedoria divina. Na lição do trimestre passado, o pastor Marcelo de Oliveira tratou sobre esse tema sabedoria. E ele destaca que a Escritura apresenta para nós um amplo leque sobre esse conceito da sabedoria divina, onde nós devemos buscar a sabedoria para a nossa tomada de decisão pessoal e interpessoal, para cuidar das nossas emoções, para administrar os nossos recursos financeiros, para trabalhar até mesmo com a nossa sexualidade e o nosso convívio social. Observando essa questão, você pode ler o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos para entender essa sabedoria divina, essa compreensão que está alinhada com as Escrituras. Ao longo das Escrituras, nós vamos entender também que a sabedoria ela age de forma integral, a sabedoria divina. Ela vai te ajudar na tomada de decisão. A humana é o acúmulo de conhecimento. Observando então essa passagem, vamos entender outro texto. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que vale a pena você observar que o sentido da sabedoria é fundamentado com o temor do Senhor. Comparando com Tiago, capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria de Deus ela é pura e pacífica. Olhe para esse texto. Esse texto também descreve exatamente outro conceito que anda junto com Provérbios 4:13, que vai descrever exatamente que a verdadeira sabedoria, ela não só retém conhecimento, mas a verdadeira sabedoria, ela anda no caminho da justiça, no temor do Senhor, como o próprio pastor Marcelo de Oliveira ensinou no trimestre passado. Então, à luz de Tiago 3, nós percebemos que a verdadeira sabedoria divina, ou seja, espiritual, ela age na dependência do Senhor em contrapartida com a sabedoria humana, que é só acúmulo de conhecimento. Mas nós estamos falando de uma verdadeira inteligência, inteligência espiritual, onde as Sagradas Escrituras nos ensinam a buscar esse recurso que vem da parte de Deus. Caminhando, vamos avançar. Aproveita e me segue aqui no Instagram, o QR Code está do lado. Para você que está assistindo a gente pela TV em casa, a paz do Senhor e que Deus abençoe a sua vida. O terceiro subtópico do primeiro ponto fala sobre a origem da sabedoria divina. Qual é a origem da sabedoria divina? Pela palavra, a sabedoria divina, de acordo com as escrituras, ela ultrapassa o conhecimento terreno. A origem da sabedoria, ela vem da parte de Deus. Tem um texto que você pode ler lá em Provérbios 16:16. Eu estou escolhendo o texto de Provérbios para te ajudar a entender toda a proposta de Tiago e te dar fundamento para entender esse argumento de Tiago, porque Tiago também lia o Antigo Testamento. E observando isso, você percebe que a sabedoria divina tem um fundamento, o próprio Deus. Vamos observar algumas passagens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 19 e 20, Paulo traz um argumento semelhante, comparando exatamente com Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17, onde você vai perceber que a sabedoria do mundo, ela parte por conceitos egoístas, mas a sabedoria divina, ela é bem sucedida, ela é a longo prazo, ela tem fundamento, o próprio Deus, e essa sabedoria divina te ajuda a ter uma vida que caminha para glorificar o Senhor. Nós já sabemos pelas escrituras que a sabedoria divina parte de Deus. E pela escritura, você pode ler o texto de 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, onde você percebe que a verdadeira cidadania daquele que é sábio é a cidadania celestial. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e capítulo 3, versículo 20,
Essa verdadeira sabedoria reconhece que a nossa pátria está em Deus. Então, o princípio fundamental bíblico para entender a verdadeira sabedoria é pela palavra de Deus. A fonte da sabedoria é o próprio Deus, e para conhecê-la, você precisa conhecê-la pela palavra. Vamos para a Bíblia. Salmos 119, versículos 169 e 130. Você pode ler esses dois textos aí para observar essa condição da sabedoria que é dada pelo próprio Deus. Colossenses 3,16, você percebe que essa sabedoria, ela parte da presença divina e ela também ajuda você até na escolha das tuas companhias. Você pode ler Provérbios 13:20. Também você vai perceber que a sabedoria, ela é fundamentada em Jesus, que é a própria verdade. João 17:17 é um texto que vale a pena você ler. Salomão, ele ilustrou com êxito esse sentido da verdadeira sabedoria, sendo iniciada no próprio Deus, na fonte da verdade. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 10 e 11, vai revelar isso para você. E tem outra passagem que você pode estar lendo também sobre uma advertência, que está em Provérbios 2, 3 ao 6, que revela que a verdadeira sabedoria envolve esse clamor pelo discernimento, pela busca do entendimento, pela busca dos tesouros do conhecimento. Então, aquele que age pelo caminho da sabedoria e busca essa sabedoria com dedicação. Glória a Deus por isso. Aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo também. Vamos avançar. Segundo ponto da lição, trabalha então sobre os frutos da sabedoria autêntica. No segundo ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Provérbios, capítulo 3, versículo 13, junto com os teus alunos, descrevendo que feliz é aquele que encontra a sabedoria. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata características dessa sabedoria. Paz e justiça, fundamentados então em Tiago. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, você percebe que a sabedoria ela procede do alto. E essa sabedoria vai possuir características conforme a palavra de Deus. E quais são essas características? Nesse ponto, nós vamos analisar isso com você. Nesse sentido, você percebe que a inteligência divina, ela age em você, produzindo no teu coração paz e justiça. Tem um texto que você precisa ler, não deixa de fora. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Ela é pura e pacífica, paz e justiça. O cristão que busca desenvolver no seu coração essa justiça, toma em harmonia esse banquete para si, o banquete da sabedoria. Nesse sentido, você pode comparar com o ensinamento de Jesus. Lembra que Tiago, ele também aprendeu os ensinamentos de Jesus. Ele fundamentou a sua teologia nos ensinamentos do Sermão do Monte. Apesar de não ter sido um discípulo direto de Jesus, mas ele, irmão do Senhor, se fundamentava nesses ensinamentos. Observe o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 9, onde está escrito: bem-aventurados são os pacificadores. Ele está dizendo que a sabedoria, ela produz paz. Isso aqui anda em consonância, está andando junto com o ensinamento de Jesus. Observe, a sabedoria que Tiago está pregando também, ela ensina a busca pelo caminho da justiça divina. E isso é comparado a uma passagem de Amós, capítulo 5, versículo 24, que nós devemos buscar pela justiça divina, não nos limitando às coisas dessa vida, mas buscar pela verdadeira sabedoria que promove paz e justiça para aquele que necessita. Olha só quanta coisa boa que a gente tem por aqui, né? E eu espero que o Senhor e o Espírito de Deus confirmem essa palavra também no seu coração. Deixa o teu comentário, o que você está achando dessa aula nesse vídeo. Vamos para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha outra característica da sabedoria que Deus concede: o amor e a bondade. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, você vai perceber que a sabedoria ela transcende essa visão da intelectualidade, a sabedoria divina, tá? E quando nós vamos comparando com Tiago 3,17, você não pode deixar esse versículo de fora, você vai aprender princípios práticos
para essa sabedoria e esse cuidado que nós devemos refletir em nossas ações, que é o amor e a bondade. Outras passagens do Novo Testamento vão confirmar isso. Você tem o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo exorta os crentes a praticar o bem, a bondade. Tiago 2, 14 e 17, Tiagão fala sobre essa visão de forma muito clara e alerta a igreja à prática da compaixão, da misericórdia. Nesse sentido, você vai perceber uma inspiração bíblica de incentivar as pessoas a buscarem essa bondade. Além disso, você percebe essa busca e, ao mesmo tempo, esse oferecimento do perdão para aquele que necessita. Olhe para o texto de Colossenses 3,13, que vai confirmar esse texto dessa bondade e dessa sabedoria. Comparando também com Efésios capítulo 4, versículo 32, onde Paulo fala sobre essa visão de sermos bondosos, pacientes, amorosos. Nessa perspectiva bíblica também percebemos que o caminho da sabedoria é um caminho sacrificial, é um caminho de oferecer o amor e a misericórdia para com aquele que nele necessita, que dela necessita. Que coisa boa! Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico do segundo ponto trabalha agora sobre a sinceridade e a imparcialidade sendo demonstrada pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Neste terceiro subtópico, percebemos que a sabedoria ela é marcada pela imparcialidade e pela sinceridade como características fundamentais da produção de uma verdadeira sabedoria que traça princípios cristãos aqui. Você precisa se lembrar de Tiago 3,17 mais uma vez, que é de onde nós estamos fundamentando esse texto. Essa definição sublinha, então, exatamente esse ritmo da sabedoria no nosso coração. Nesse sentido, a imparcialidade vai revelar essa verdadeira justiça, esse verdadeiro amor. Você pode ler também Tiago, capítulo 2, versículo 1, onde você vai encontrar essa exortação te orientando nessa busca pela verdadeira sabedoria. Tem um texto lá no Antigo Testamento que pode te ajudar. Salmo 51, versículo 6, onde você vai perceber que esse Deus Todo-Poderoso conhece o íntimo do nosso coração. Dessa forma, aprendemos então que a verdadeira sabedoria gera em nós essa imparcialidade, no sentido de não termos, por exemplo, pessoas escolhidas, favoritos, mas no sentido de tratar as pessoas com o amor de Cristo. Isso é rico. Isso é profundo e também demonstra para nós essa manifestação da justiça divina nesse caráter cristão. Finalizando a aula, terceiro ponto trabalha sobre a humildade e sabedoria do alto. No terceiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Você vai perceber à luz das escrituras que a sabedoria dá vida para aquele que possui. E o primeiro subtópico aborda então sobre esse reconhecimento e a fragilidade humana. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, a sabedoria divina leva o crente a reconhecer a sua fragilidade, a nossa fragilidade humana, e entender que nós não podemos andar pelo caminho da soberba, mas buscarmos uma orientação de Deus, a dependência de Deus, a busca pela presença do Senhor. Conforme quando você lê Provérbios 9 e 10, você percebe que o temor do Senhor, aqui nesse texto você já está percebendo essa dependência com o princípio dessa sabedoria. Nessa perspectiva, você percebe também que a arrogância pode levar o próprio indivíduo à queda através da soberba. Quando você lê Tiago, capítulo 4, versículo 6, você percebe o próprio texto dizendo que Deus resiste aos soberbos. Olha o caminho da humildade aqui sendo listado para você. E pela palavra também nós vamos perceber à luz das escrituras que a própria escritura também nos orienta a buscar essa sabedoria de todo o nosso coração e andar em humildade como o próprio Jesus.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7 vai confirmar isso. Esse caminho da humildade sendo ilustrado e apresentado pelo próprio Cristo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E aqui você percebe que a verdadeira sabedoria te ajuda a buscar essa presença do Senhor de forma extraordinária para a glória de Deus. O segundo subtópico, então, trabalha sobre a aceitação dos limites pessoais. No segundo subtópico, nós vamos abordar com vocês outro ensinamento do pastor Eduardo, descrevendo agora esse reconhecimento da sabedoria autêntica. Ela é voltada para desenvolver o serviço e, ao mesmo tempo, ela está interligada com ensinamentos de Jesus, fundamentados lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, onde Jesus ensinava a importância de cultivar a humildade, no sentido, então, de trabalhar com alegria e ajudar as pessoas nessa obra e nesse serviço. No contexto bíblico, nós vamos perceber que é importante termos uma disposição interior para receber, então, essa sabedoria. Quando você lê o texto do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, você percebe que bem-aventurados são aqueles que são mansos. Isso fala da nossa mudança de atitude, que trabalha em nós esse reconhecimento dos nossos limites pessoais, comparando com Tiago, capítulo 3, versículo 13 também. Nessa visão bíblica, você percebe então uma transformação pessoal do Espírito Santo em você. O pastor Eduardo também fala sobre essa mudança de postura, mudança de atitude, reconhecendo a partir da leitura do sermão e, ao mesmo tempo, a leitura do texto de Tiago, essa visão do trabalhar de Deus em produzir em você essa ajuda em favor ao próximo. Para fechar a aula, terceiro subtópico trabalha sobre a dependência de Deus. No terceiro e último subtópico, nós fazemos a leitura agora da dependência de Deus. E essa dependência, sobre a perspectiva do próprio pastor Eduardo Leandro Alves, trabalha esse reconhecimento da nossa humildade, reconhecimento agora da sabedoria de Deus para a tomada de decisões. E nesse sentido, nós entendemos que essa sabedoria se desenvolve a partir do momento em que você busca essa presença de Deus para todas as áreas da sua vida. A carta de Tiago também vai enfatizar essa sabedoria e a necessidade de submeter a um planejamento divino. Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, vale a pena você ler, comparando aí com o Sermão da Montanha. E você pode ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34, onde você vai perceber essa exortação para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a soberania de Deus. Neste modo, nós vamos entender que o pastor Eduardo, então, trabalha essa fé que nós precisamos buscar para a tomada de decisões em todas as áreas da nossa vida. Que Deus em Cristo possa ter abençoado você através dessa aula, e a minha oração é que o Senhor te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto, A Verdadeira Religião, o livro de apoio da lição do pastor Eduardo Leandro Alves. Vale a pena você buscar esse material na editora CPAD, um texto riquíssimo. Indico para você também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra esse material disponível no Amazon Mercado Livre também. Indico para você essa revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, você acha no site da CPAD, e a revista Ensinador Cristão, para você que em Cristo aí, quer aprender um pouco mais da palavra de Deus e desenvolver os seus talentos para a glória de Cristo. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos abordar sobre o tema Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.